A Confederação do Equador. Para falar dela, precisamos falar dele primeiro. O glorioso Império do Brasil, só que não. Que de glória não tinha quase nada, além de estar endividados até o talo por causa do empréstimo da Inglaterra para poderem bancar a independência do Brasil. Os estados do Nordeste, principalmente, estavam se sentindo muito abandonados e negligenciados pelo governo central do Rio de Janeiro. Neste mesmo tempo, Dom Pedro I estava criando a primeira Constituição do Império. Porém, para não perder muito poder, o imperador adicionou o quarto poder, conhecido também como Poder Moderado, que dava muito poder político ao imperador, e isso não agradou muita gente, principalmente os pernambucanos, que já tentaram uma revolta uns anos antes, em 1817, e que falhou. Então eles já tinham a fama de se revoltar. Voltando ao assunto da Constituição, ela simplesmente não foi aceita pelos líderes de Pernambuco, que eram a elite de Recife e líderes como o famoso Frei Caneca. Assim, se iniciando a revolta e a criação da Confederação do Equador. E sabe quem não ficou nem um pouco feliz com isso? Isso mesmo, Dom Pedro, que recorre à Inglaterra mais uma vez para pedir outro empréstimo para poder contratar mercenários estrangeiros para acabar com o centro da revolta em Recife. Nessa época, o Brasil ainda não tinha um grande exército bem organizado, fazendo com que rebeliões conseguissem se instaurar pelo país. Agora voltando ao assunto, agora que Pernambuco se rebelou, o Império não ia ficar parado. Sendo assim, um comandante chamado Paes Barreto reuniu tropas para enfrentar a Confederação, mas acabou sendo derrotado e forçado a esperar por reforços no interior, que a maioria da população ainda era fiel à monarquia. Enquanto isso, o almirante britânico Thomas Cochrane, eu acho que é assim que se fala, junto de um exército mercenário, bloqueia a cidade de Recife. Ele tenta convencer um dos líderes, Manuel de Carvalho, a se render para evitar mortes desnecessárias e tal, mas ele recusa, preferindo morrer no campo da glória, apenas para no final fugir num navio britânico sem sequer avisar seus próprios homens. Que vacilão. Perdendo seus líderes e desmotivados, os rebeldes se rendem. No processo, muitos líderes foram condenados à morte, incluindo Frei Caneca, que foi fuzilado porque nenhum carrasco o queria enforcar. A província de Pernambuco perdeu a antiga comarca do Rio São Francisco como punição, sendo administrada pelos mineiros por 3 anos, até enfim ser dada à Bahia, acabando assim um dos eventos que marcaram a história brasileira.